com imagens do Roberto Aguiar, da Agape Vídeo. Está começando mais um programa.net aqui no Box 21, na Carlos von Coesers, número 304, o melhor happy hour da cidade. O happy hour eleito pelo Bob Aguiar. Ele vem aqui, come 4 sanduíches a box. Vocês imaginam? Se é uma travessa daquelas bem grandes, são 4, mais uma meia dúzia de pastéis que ele não leva para a baixinha e fica por isso mesmo. E toma um refri light, porque tem que ser uma coisa diet, né? Ficar mais tranquilo. Hoje o nosso convidado, mais uma vez, é o doutorado em psicanálise, educação em saúde, pós-graduado em psicologia transpessoal pela Associação Luz Brasileira Transpessoal, a Lubra RS. Olha só, a Mariângela botou aqui na minha frente o Domício. E o mais importante, é colunista do site ricardolandini.net, o Domício Brasiliense. Ele ficou nos devendo uma coisa, né? A última vez que nós gravamos, ia acontecer uma partida de futebol entre Grêmio e Internacional, o primeiro Grenal na Arena, e estava aquela discussão toda. Vai ter 2 torcidas, vai ter uma só, vai ter 2, vai ter uma só, vai ser pequena, coisa e tal. Acabou sendo uma torcida extremamente reduzida do Internacional e majoritariamente do Grêmio. E nós pensamos o seguinte: Domício, vamos falar sobre essa violência no esporte, que não é uma coisa nova, não é uma coisa brasileira, não acontece só aqui no Rio Grande do Sul, é mais recente, talvez, aqui no Rio Grande do Sul, da maneira que está acontecendo, mas acontece na Inglaterra, acontece na Alemanha, os hooligans lá na Inglaterra foi um terror, torcedores também nos Estados Unidos, também um terror, grupos neonazistas que vão nos estádios de futebol para agredir as outras pessoas, os imigrantes na Europa, isso é muito comum. Por que isso, Domício? O que está acontecendo na cabeça dessa juventude que não pode fazer o que a gente fazia quando o nosso DNA era um pouco mais novo, em que a gente ia com os nossos amigos gremistas, ia num jogo, na boa, ia até dentro do estádio, ficava cada um do seu lado na torcida, mas ia junto, voltava junto para casa e a grande festa, a grande brincadeira, saber quem é que ia pagar o churrasco e as cervejas, né? Quem perdia pagava a festa, né? O que aconteceu nesses anos? O que está acontecendo nesse mundo que eu estou meio deslocado com essa violência? É que nós não podemos, não tem como pensar em violência ou pensar em futebol sem pensar em mobilidade social. Na verdade, nós estamos numa sociedade muito imediatista, muito rápida, com muitos conceitos e conceitos novos e quebrando alguns paradigmas. Então, para algumas coisas nós conseguimos evoluir. Para outras, nós ficamos um tanto defasados. Então, a gente vem evoluindo em termos de tecnologia e vem numa contramão no aspecto da nossa afetividade, né? Comprometendo valores morais. Então, na verdade, o que antes era um motivo de lazer e antes um jogo de futebol nós poderíamos levar os nossos familiares de forma um pouco mais tranquila, agora nós temos grandes grupos, grandes movimentos, estádios maiores, tudo precisa ser maior, precisa ser rápido. E nesse crescimento de tudo ser rápido, tecnológico e maior, nós sem querer comprometemos a nossa formação moral e afetiva. Então, o que isso está fazendo? Está fazendo com que essas pessoas se agreguem, se agrupem. E nós precisamos nos agrupar com os nossos pares, né? Então, quando nós falamos da nossa idade, da nossa geração e como era a nossa época, é porque é dali que nós formamos a nossa personalidade. Ali que nós começamos a construir padrões de identificação. Então, todos nós, o ser humano, ele precisa dos seus pares para se agrupar. Quando existe um vazio, a gente se agrupa em outros vazios. Então, quando eu tenho em mim muita carência afetiva e cresci num meio violento, eu vou me agrupar com os meus pares, com pessoas que fazem parte desses vazios e convivem com essa violência. E aí daí que saem grandes líderes das torcidas, né? Que são violentos, que são agressivos, que é preciso depredar, é preciso machucar alguém. Então, na verdade, a violência está entrando num vazio que a sociedade está criando e cultivando, que é esse comprometimento da pessoa se sentir infeliz, de ter uma percepção, olhar para sua volta e achar que nada vale a pena, que é muito difícil subir na vida, que é complicado e quase utópico às vezes estudar, que casamento é uma instituição falida, que criar os filhos é um tanto complicado. Então, na verdade, nós estamos, sem querer, nos tornando peritos em acumular frustrações.
E nessas frustrações nós nos agrupamos com pessoas que têm os mesmos sentimentos. Só que isso é tudo muito a nível inconsciente. E através dessa inconsciência, esses grupos se tornam violentos e são seguidos por outras pessoas. E esses são os grandes grupos, e muitos grupos se formam desta forma. Tanto grupos que têm um intuito positivo e idealista, quanto grupos que têm uma intenção de realmente denegrir, né, corromper, agredir, violar os direitos das pessoas. E os times de futebol, eles têm trazido muito à tona essa expressão social, esse problema social que nós temos. E aí nós vemos, desde que as pessoas do seu caminhar para se deslocar até o estádio, o comportamento dessas pessoas até lá. Então elas realmente vão se agrupando e vão despertando essa violência que todos nós temos, elas vão despertando e insuflando. E dá o que nós vemos, não só aqui, como também na Argentina, né, que tem até... recentemente teve mortos lá na Bombonera. Sim, com certeza. E, na verdade, nós estamos numa estrada muito perigosa, ela vai por aí. Ela vai por aí. Se não houver além de contenção, e esse é o nosso problema, a gente só pensa em contenção e coibir. Nós nunca tratamos das causas. Então, na verdade, não existem estudos para analisar onde surge esse comportamento e por quê, que meio doente, que meio que comprometeu a integridade dessa pessoa para ela se tornar o que é hoje. E aí nós não podemos nos eximir das nossas corresponsabilidades. Que, na verdade, somos, num planeta, todos irmãos. E deveríamos ter uma forma de conviver bem. Mas, então, existe o aspecto formativo dessa lacuna social que nós temos, mas também tem o aspecto de que nós também temos um pouco de maldade em nós. Né? Então, todos nós temos dentro de nós um ser violento. Basta a ocasião se propiciar. Então, para defender nossos filhos, se for preciso, nós nos tornamos violentos. E isso faz parte do homem desde que o homem é homem. Para defender a caça, para defender a alimentação, a sua propriedade, o seu território. Só que nós exacerbamos isso de uma forma bastante equivocada. E esse é um dos maiores problemas sociais que nós temos no mundo. É a violência que está surgindo. E nós não estamos tratando essa violência como deveríamos. Analisando a causa disso tudo e tentando ver que mensagem isso tem para que nós vivamos de forma mais saudável. Porque, na verdade, é violência, é depressão, são toda a área de transtornos mentais que está cada vez crescendo mais, a área da farmacologia que se desenvolve para tratar a doença sem se preocupar com a causa. Então, nós estamos nos tornando hábeis em tratar as consequências, sem nos deter às causas dessa violência. O Domício, me diz se eu estou errado. Nós vivemos aqui grande parte da nossa juventude, adolescência e juventude, sob um regime autoritário. Uma ditadura militar, e, aliás, o Brasil foi uma sucessão, desde o descobrimento, de autoritarismo. Tá? Dizer que nós tivemos democracia no Brasil antes de agora há poucos anos é tentar tapar o céu com a peneira. Né? Nós elegemos ditadores, tá? Temos uma história aí de grandes líderes brasileiros, mas que o Getúlio Vargas foi um ditador, que foi eleito também. Tivemos outros governantes, né? Digamos, um surto de democracia ali, talvez no período pós-1954, quando morreu Getúlio. Tivemos alguns momentos ali de tentativa de democracia, mas depois da renúncia do Jânio Quadros, em 25 de agosto de 63, foi isso? Foi por aí, 62, 63, por aí. Quando eu sei que foi em agosto, mês de cachorro louco aqui no Brasil, né? O Leonel Brizola fez a grande rede nacional da legalidade, que adiou por mais um ano, acho que foi 63, porque adiou por mais um ano o golpe militar, que já estava armado. E daí, de 31 de março de 64 até 86, nós vivemos um regime fechado no Brasil, com uma ditadura com todos os pingos nos is. Era uma ditadura. Tá? Veio a abertura no Brasil, tudo que era autoridade do Estado, dos pais, dos irmãos, dos avós, tudo virou autoritarismo na nossa cabeça e ficamos sem freio. Eu estou errado em interpretar dessa forma o que esta geração surgida por nossa culpa, porque são os nossos filhos, são os nossos netos,
surgidos pós-86 aqui no Brasil? Não, essa análise está bastante correta. Inclusive, a nossa grande dificuldade é encontrar pontos de equilíbrio, né? Nós temos dificuldade de encontrar ponto de equilíbrio, tanto quanto nos aspectos da felicidade, quanto das tristezas. Então, na verdade, nós não conseguimos encontrar o meio termo, é a nossa maior dificuldade. Ou é um extremo ou é outro. Então, nós viemos de gerações, né, os nossos antepassados, em que era um regime patriarcal. Então, era questão de baixar a cabeça, de obedecer. Aí nós achamos que isto não estava considerando o aspecto, o desenvolvimento afetivo, um ser emocional saudável. E aí nós partimos para um outro ponto, e aí surgiu toda uma tendência psicológica nova da coisa mais aberta, mais liberal, mais fraterna, mais democrática, respeitar algumas fases de desenvolvimento. E aí nós nos perdemos, porque nós achamos que colocar regras, dar limites, ter alguns castigos é errado. E aí nós nos perdemos entre um ponto e outro, quando, na verdade, nós precisamos de figura de autoridade, tanto a nível de governo como a nível de família. Por quê? Porque são as pessoas que são responsáveis pela nossa formação como pessoas e como cidadão. Então, nós precisamos de uma família onde a gente seja respeitada pelo que somos, pelo ser afetivo que nós trazemos conosco, mas nós precisamos que nos digam isto não, isto sim, que é diferente de uma ditadura. Muito diferente de uma ditadura. O que nós queremos é que seja, que nós precisamos de relação de respeito do nosso governo para conosco e precisamos ser respeitados como pessoas nas nossas famílias, sem perder a noção de limites, sem constrangimento de dizer isso pode, isso não pode. Acho que os últimos eventos que nós tivemos na sociedade mostram muito isso. Qual a posição do governo com uma juventude na rua? Qual a posição do governo? Era de limitar? A polícia tinha que ser violenta, tinha que acompanhar, e isso acho que trouxe muito à tona os nossos conflitos dentro das nossas casas. Muito. Qual é a função de um pai? Qual é a função de uma mãe? E isso aparece no consultório direto. O governo não soube impor limites e não deu autoridade para a autoridade impor os limites em nome da sociedade. Sim. Tá? Porque nós não estamos... Olha, gente, a diferença entre o regime autoritário e hoje é que no tempo da ditadura, quando nós fazíamos uma passeata, eles queriam nos impedir de fazer a passeata a todo custo. Então, volta e meia dava quebra-quebra. Mas quebra-quebra a gente levava uns esfolões, apanhava e voltava para casa. Tá? Hoje não. Hoje tornou uma coisa sem limite, em que se a polícia age, é violência policial. Agora, se os caras pegam e passam na frente do sindicato dos professores particulares do Estado e quebram 15, 20 carros de professores que ganham como professores, a miséria que sabemos que ganham os professores, simplesmente por quebrar os carros. E nada aconteceu, porque eu duvido que esses professores tenham recebido seus carros de volta. E quem é o responsável por isso? É o Estado. O Estado tem que pagar isso aí, tem que pagar esse estrago, porque ele não agiu. E daí, uma semana depois, a gente vê outras manifestações ali no Bonfim, já falamos disso, na Cidade Baixa, em que os comerciantes e os moradores saem com tacos de beisebol, pedaços de pau, para defender o seu patrimônio, porque a polícia não agia. Vamos falar disso. Não só nas manifestações, que a gente falou outra vez, que está perdendo o controle também, que as manifestações não são mais por um motivo, e sim o pessoal está saindo no Rio e São Paulo para quebrar só. E sobre a questão dos estádios de futebol, que a própria polícia não está agindo como deveria agir, e no dia do jogo do Grenal também errou num determinado momento lá, que tinha pouca gente para muito torcedor. Nós vamos a um rápido intervalo, Domício. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.
programa.net de hoje está tratando de uma coisa que está atingindo todos nós, né? A falta de controle, a falta de limites do Estado e de nós mesmos para com nossos filhos, com os nossos netos. Uma sociedade que perdeu o limite, perdeu o rumo, tá? Entre um regime fechado e autoritário no Brasil, que teoricamente se encerrou em 86, para a democracia. Está conosco o psicoterapeuta transpessoal, que é autor do livro O Encontro de Eus, né? Um caminho, uma vida diferente. Finalzinho tu vai falar do livro ainda, né? Vamos deixar o encerramento do livro. Mas, Domício, o que está havendo que a gente não está conseguindo impor limites em casa e todo limite que o Estado tenta impor, que a autoridade policial, que o juiz, que o Estado, eu não estou dizendo o governante, tá? Eu digo o Estado, que é a autoridade perene, né, que tem em qualquer lugar, ou vivemos numa anarquia. Por que a gente não está conseguindo impor limites? É bastante interessante se a gente olhar, porque assim, nós não somos isentos do meio em que nascemos, em que crescemos e nos desenvolvemos. Então, todos nós somos impregnados de conceitos históricos que vivenciamos. Então, por exemplo, os conceitos de família que nós temos hoje estão muito distintos dos anteriores, porque o meio vem mudando. Mas, se nós formos falar em causa, tem uma coisa bastante interessante. Parece que o governo teve medo e se perdeu em pensar o que realmente era errado. Por quê? Porque o governo traz, na formação da sua personalidade, uma ditadura. E está sempre cuidando para que não seja ditatorial. Em contrapartida, se torna permissivo nos aspectos que nós precisaríamos que o Estado se pronunciasse. E que o Estado realmente pudesse usar da sua força para coibir o direito de ir e vir de todos nós, inclusive dos professores que tiveram seus cargos depredados, que é uma classe que luta muito, né? E é marginalizada. E que quando faz passeata, sai em manifestação, não quebra os veículos dos outros ou os veículos públicos oficiais do governo. Exatamente. Então, o governo traz esse receio, esse medo de se posicionar, e nós, nas nossas famílias, não está sendo muito diferente. Né? O que realmente é errado? Isso está claro para quem é pai e mãe? Para quem é responsável pela educação de crianças? Está claro o que realmente é errado? Claro que nós estamos caminhando para reavaliar muitos conceitos, mas nós parece que perdemos a noção do que realmente é amor, do que é amar com qualidade, qual é a função de pai e de mãe, de educar, de dar limite, de poder ficar à vontade para dizer não. Olha os nossos problemas: obesidade, bullying, autoestima, autoimagem comprometida. Estamos formando cidadãos com uma personalidade altamente defasada, assim, nos pré-requisitos mínimos para ser um cidadão de sucesso e feliz com a sua futura família, né? Então, nós estamos com essas arestas todas, e o governo também percebe as arestas na sua formação, né? E isso tudo, quando tem um jogo, vai tudo para a rua. E na euforia tudo explode e vaza. Nós colocamos tudo para fora. E isso não pode ser interpretado que isso seja saudável. Muito antes, pelo contrário. Isso nunca foi e nem nunca será benéfico qualquer tipo de violência. Mas o governo está se eximindo porque fica com medo de dar limites. Nós temos leis que não são cumpridas. Então, assim, nós estamos, infelizmente, construindo uma ideia de que não dá nada. Né? Tanto não dá nada que nós estamos aí lutando, né, em CPIs e uma série de coisas. E as crianças estão internalizando todos esses conceitos. Acho que nos cabe hoje, como adultos, no mundo adulto, é pensar o nosso futuro social, tanto a nível de governo como a nível familiar. E nós precisamos resolver conosco o que é uma família saudável, o que são relações de amor, o que é formar um cidadão para uma sociedade um pouco mais justa. Acho que esse é o desafio que nos compete hoje. E a gente não vê ninguém discutindo isso. A gente vê a força policial em proibir, não proibir, o que aconteceu. Então, é só consequência e consequência. Nós nunca analisamos as causas. E essa está sendo a nossa maior falha, né? Em tudo, todos os meios que frequentamos. Porque quando nos deprimimos, quando a gente fica triste, solitário, e a gente vai para o consultório, é isso que nós levamos. A nossa solidão, as nossas arestas, os traumas, tudo que não foi bem compreendido. Porque a gente não aguenta mais não ser feliz. Essa é a verdade.
Não ser feliz está se tornando um tanto insuportável. E quando nós juntamos uma porção de pessoas infelizes, aí nós depredamos. Né? Aí nós agredimos nossos irmãos, nós nos tornamos violentos e as crianças não podem ir mais a estádio. Né? Nós cada vez estamos mais preocupados com segurança e, na verdade, estamos deixando de viver. Estamos nos tornando prisioneiros nas nossas casas. E esse não pode ser o nosso futuro. Eu acho que todos esses aspectos, é o que eu penso, né, que nós temos discutido, nos leva a isso, a essa reflexão de ser humano. E toda essa história que nós temos que precisa ser valorizada, toda uma ditadura que precisa ser lida de forma crítica, para nós entendermos o nosso papel hoje como pessoas. Porque todos nós que estamos aqui hoje, nós somos resultados de toda uma história social e familiar. E nenhum de nós teve história perfeita, longe disso, mas nós precisamos entender essa história, entender qual o melhor que nós podemos ser como pessoas hoje. Creio que esse é um bom aspecto do nosso caminho. Né? Nos pensarmos enquanto pessoas e entendermos o nosso local, a nossa posição. Porque, na verdade, nós estamos perdidos também nas nossas vidas particulares, né, como pessoas. Está muito difícil ser feliz com tanta coisa e tão rápida. Né? Haja visto as redes sociais, né? O que a gente vê que as pessoas postam nas redes sociais, que sim, são clamores de vazios. Né? Onde a gente está precisando se sentir um pouco menos sozinho. Né? Acompanhado dos nossos pares, né? Sentindo que ao menos a gente está no caminho para ser feliz, que já é alguma coisa. Né? Então, acho que tudo que se discute praticamente leva ao mesmo ponto, né? Porque desde que se estuda sobre o homem, a gente vem entendendo que o homem é um ser que vem evoluindo, infelizmente comprometendo aquilo que poderia ser um atributo, que é o seu potencial de amor. Né? E quase não se fala nisso. Então, a gente, quando fala em violência, a gente não pode deixar de pensar em amor. É um tanto tópico, mas nós precisamos do referencial. Nós precisamos ter nem que seja uma utopia a ser alcançada, para um dia ser alcançada. Mas nós queremos ter uma família que nos ame, alguém que nos ame, isso é o que todo mundo quer. Só que nós estamos perdendo a habilidade tanto de amar, como também de receber amor. Né? Então, nós estamos num mundo de pessoas solitárias, cada vez mais sozinhas e onde os próprios solitários não se encontram. E essas são questões sociais que precisam ser discutidas tanto do ponto de vista psicanalítico como do ponto de vista sociológico, para que nós possamos nos entender, para que nós possamos conseguir nos aproximar uns dos outros e discutir as questões de forma plausível, de forma saudável por pessoas idôneas e bem intencionadas. Né? E aí creio que nós precisamos valorizar essas pessoas, as que realmente são idôneas, são bem intencionadas, que têm amor pela sua própria raça e acreditam num mundo um pouco melhor. Só que estão tentando transformar tudo isso em chavão. E que chavão não dá certo, mas tudo que a gente quer é isso, como é que não vai dar certo? Né? Tudo que a gente quer é alguém que nos ame, que nos dê carinho, que a gente construa algo junto, que a gente possa ter sucesso, conquistar coisas na vida. Né? E aí é o erro, quando a gente se detém muito num ponto, a gente esquece de outro. E penso que tanto o governo quanto todas as instituições que existem não podem esquecer os referenciais, os parâmetros que devem nos guiar, enquanto pessoas e seres sociais. Domício, eu quero te fazer uma encomenda de novo. Posso fazer uma encomenda de novo, se a Mariângela deixar. Né? Cada programa um tema, né? Cada programa um tema. Tema de casa. A liderança positiva que o Brasil precisa, porque o campo está fértil para várias lideranças negativas surgirem aí. Sim. É um perigo. Um cabo austríaco pode estar escondido em qualquer esquina aí. Cabo austríaco, Adolf Hitler, tá? O ovo da serpente, gente. Tá aí. Qualquer esquina pode, de trás de uma moita, pode surgir um cabo austríaco. Nada contra os austríacos. Tá? Só é simbólico isso aí. Tá? Veja um ovo da serpente que vai lhe mostrar o que eu estou falando. Ou leiam o livro Ovo da Serpente. As lideranças positivas e a questão da ética brasileira. Porque aqui, ele rouba, mas faz. E nós toleramos isso aí. Pode ser? Pode ser um tema bastante interessante. Terceiro, rouba, mas faz, e a liderança positiva. Vou pegar essa palavrinha mágica que é ética, né? A ética. A ética. Só ética já dá um programa, né? Já dá um programa. Domício, e o Encontro de Eus aí? Eu deixei um espaço no final aqui. Tá bom. O Encontro de Eus é um livro bastante acessível,
curto, com muita profundidade, mas acessível a qualquer um. Ele é uma oportunidade para quando a gente está sozinho, está achando que não vale a pena, está com medo de se deprimir, está se achando triste. E aquelas fases que a gente tem na vida, que a gente acha que a gente está cometendo mais equívocos do que sucessos, ele é uma oportunidade para autorreflexão. Então, o encontro de eus é isso, é tentar entender esses vários eus que nós temos em nós, porque nós não somos um único. Né? E esse é o nosso erro, achar que a gente é um único ser e que a gente tem que ser reto. Né? Nós não vamos ter oscilações e conflitos. Não. A nossa personalidade se forma de encontro de vários eus que é o que nós somos hoje. Só que às vezes a gente se perde um pouquinho porque a gente pensa mais no eu comprometido, aquele que não consegue, aquele que traz suas mazelas, né? E a gente tem uma tendência a usar da nossa rigidez com esse eu. E esse livro é uma oportunidade de reflexão para que a gente possa se reencontrar e se harmonizar. Se encontra as ideias do Domício Brasiliense de 15 em 15 dias, quando a Mariângela deixa. Quando ela deixa, está lá no www.ricardoorlandini.net, lá, colunistas Domício Brasiliense, e também no teu site. No site que é domiciobrasiliense.com.br. E aí, se o Roberto Aguiar não está magoado conosco, ele colocou aí na tela www.domiciobrasiliense.com.br. Obrigado, Domício. Obrigado, Mariângela. Esse é o ponto.net.